E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai fechar os testes de integração no nosso canal, no caso, no nosso projeto, meu primeiro CRUD em Go, onde a gente vai fazer o teste de integração para a rota de login user, tá? Então a gente vai inserir um usuário no banco de dados e vamos chamar a rota de login user passando a mesma senha e o mesmo e-mail para ver se ele vai autenticar bonitinho, tudo certo, nessa rota de login user. E também vamos passar uma senha ou um e-mail incorreto para ver se ele retorna um erro falando que a senha está incorreta, beleza? Então vamos pro vídeo. Nesse caso, então, vamos lá na pasta testes, vamos vir aqui, vamos criar um login, underline user, underline test, beleza? Então vamos criar aqui uma função teste login user, tá? Vem a partir de t, testing.t. E aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, tá? No nosso create user, ao invés de a gente inserir um usuário no banco de dados direto, é melhor a gente chamar o create user. Por quê? O create user, ele tem a função ali dentro, se vocês entrarem lá em service, em create user, lembra que ele encripta a senha? Se a gente inserir no banco de dados direto, a gente vai ter que encriptar do nosso jeito aqui, chamar o MD5 da mesma forma, e não vai ficar tão legal, tá? Acho que é melhor a gente chamar o create user, a rota do create user, e depois chamar o login user também, ao invés de chamar na mão, beleza? Então vamos pegar aqui a rota de create user e vamos chamar da mesma forma aqui, tá? O make request, etc. Então vamos copiar e colar aqui esse cara. Então o e-mail dele vai ser um e-mail autogerado, tá? A senha vai ser teste, arroba essa senha aqui. Eu vou colocar ela numa variável separada, porque a gente vai precisar dela de novo. Então vamos colocar password. Só que ao invés disso eu vou colocar uma senha autogerada aqui também, tá? Vai ser um número aqui nesse caso. Vamos colocar aqui para ele gerar um número para a gente ter uma senha sempre diferente, tá? Então a senha vai ser essa daqui. Vamos dar um JSON Marshall. E aqui nesse caso ele vai chamar o create user, criando esse usuário pra gente, beleza? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que chamar o login user nesse caso, tá? E ele recebe um request.userLogin, tá? Então vamos criar aqui esse cara. Então ele recebe request user login e vamos dar um fill all fields. E aí o e-mail que a gente vai mandar é o e-mail que a gente já tem e a senha que a gente vai mandar é a senha que a gente já tem, não encriptada aqui nesse caso, tá? Ela não pode ser encriptada. Então aqui eu vou colocar user create request só para diferenciar e aqui eu vou colocar user login request, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo para criar. Então vamos copiar aqui essa parte de baixo do código, vamos colar aqui de novo, tá? Então vou colocar aqui para ele reutilizar as variáveis lá de cima. Aqui vai ser, na verdade, um post também da mesma forma. E aí parâmetro, ele não recebe nenhum parâmetro, tá? Então é tudo vem no request body, beleza? Então vai ser make request, post, string reader a partir do nosso login, tá? Então vai ser utilizando o login aqui no JSON Marshall. E ao invés de userController.createUser, vai ser userController.loginUser, beleza? E a gente vai ter que verificar agora se no nosso controller ele reutilizou e ele manteve o código 200, né? Só que aí ele tá vendo que ele tá utilizando o mesmo para as duas requisições, então vamos criar diferentes aqui para a gente não ficar confundindo, tá? Então vamos criar dois diferentes aqui, vou criar um recorder create user, tá? E um context create user e aqui um recorder login user. Então aqui eu coloquei recorder create user e context create user, recorder login user, context login user, tá? Para também não ficar com problema de um ficar utilizando o valor do outro. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, blogin, string reader login, bcreate, string reader create aqui nesse caso, tá? Então agora o nosso context, no caso recorder login user, ele tem que ser igual a 200, tá? Então a gente tem que dar um assert.equalValues, a gente tem que retornar recorder login user.status code.result, né? Nesse caso, .status code, ele tem que ser igual a 200, tá? Então vamos colocar http.status ok. Então ele tem que retornar o status ok aqui nesse caso. E a gente pode validar também se ele retornou um token aqui, né? Porque a gente tem que verificar se ele retornou um token. Então a gente vai verificar agora not empty aqui nesse caso, tá? Então a gente vai verificar se o header ele não é vazio. Qual header, né? No recorder login a gente vai colocar .result.header.get, tá? Então get, e a gente vai pegar qual é o login que ele coloca, qual é o token de autorização que ele coloca. Se a gente vem aqui embaixo é authorization. Então authorization ele não pode estar vazio. Então esse header ele tem sim que vir com algum valor, beleza? Então vamos rodar agora, vamos ver se está funcionando aqui o nosso teste. Então vamos dar um go test ponto, vamos ver se ele executa. Aqui ele quebrou falando que quebrou na validação do password que tem que ter algum parâmetro, algum caractere especial nela, tá? Então esse é o problema aqui, tá? Vamos colocar aqui algum caractere especial, tá? Só para ele passar nessa validação.
Vamos rodar agora o teste novamente. Então passou aqui no nosso teste, tá? Antes estava quebrando porque a validação de senha não estava deixando passar, porque a gente estava gerando só um número e mandando como senha, né? Só que a nossa validação pede que tenha símbolos também. Então eu coloquei alguns símbolos aqui só para poder ter um valor para ele não quebrar na validação, beleza? Então esse é o cenário de login user, no caso quando a gente manda um e-mail e senha válidos, tá? Então vou tirar esse código daqui e eu vou criar aqui um cenário para ele, né? Então vamos colocar aqui run user and password is valid, beleza? E aí eu vou colocar a função e aí aqui dentro eu vou colar o nosso teste. Agora a gente pode criar o teste para enviar usuário e senha incorretos, né? Então eu posso literalmente copiar aqui esse cara, colar aqui de novo. Aí eu vou colocar aqui is not valid aqui, tá? Então is not valid. Então para o user and password is not valid, aqui eu vou colocar na hora que ele manda a requisição para o login user, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Aqui eu vou colocar teste not passing, aqui nesse caso, not passing, sei lá, .com, e a senha eu vou colocar aqui qualquer coisa e alguns símbolos para ele passar, tá? Só pra gente quebrar aqui esse teste mesmo. Então aqui, na verdade, ao invés de status ok, ele vai ter que ter o status de status forbidden, né? Então se acaso ele mandar uma senha incorreta, ele tem que ter o status forbidden. Então se eu abrir aqui o terminal, vamos rodar aqui de novo os testes. Então rodando aqui novamente os testes, ele passou. Então o nosso teste tá passando agora nos dois cenários aqui certinho, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza agora os testes de integração e unitários aqui do projeto. E agora a gente vai para questão de documentação e coisas do tipo agora pra gente terminar aqui o nosso projeto com chave de ouro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!